Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos fazer um novo relembrete das aulas que a gente estudou? Vamos falar um pouquinho do tempo? De como que o tempo é um instrumento do historiador? Então, na história, a gente estudou que o tempo ele é um instrumento muito importante para o historiador, né? Então, o tempo, ele vai estar caracterizado como a unidade fundamental para o historiador contar, narrar ou problematizar a história, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que o tempo está associado à questão do calendário. O nosso calendário é o calendário que a gente chama cristão ocidental, ou seja, a gente passa a contar nossa história a partir do nascimento de Cristo, do ano zero. Então, do ano zero para a esquerda, você tem a história. E do ano zero para a direita, a gente tem a história também. Então, a gente divide a história em antes de Cristo, que é o AC antes de Cristo, tá? E o DC depois de Cristo. Nós estamos depois de Cristo, porque nós estamos no ano de 2020. Então, se Cristo nasceu no ano zero, nós estamos do lado direito da reta, né? Do ponto de vista histórico do tempo. Então, a história, ela tem essa característica de usar o tempo. Então, o calendário serve para contar o nosso tempo. Não existe só o calendário cristão ocidental, não, tá? Existe o calendário judaico, tem mais de 5.000 anos, o calendário hindu, o chinês também, e o calendário muçulmano, tá? O calendário muçulmano, eles estão aí há 600 anos atrás da gente. Então, lá eles estão mais ou menos no ano, eles estão lá no século XV, mais ou menos. Século XIV, século XV, tá? Por aí que eles estão ainda vivenciando a história deles. Então, cada povo, cada cultura tem o seu calendário. Uma coisa importante a gente pensar é como que o historiador ele usa as unidades do tempo para contar a história. Então, ele tem duas formas de contar a história, a partir, né, de duas características. Uma a gente chama de década. Então, uma década são 10 anos. A outra é o século. O século tem 100 anos. E a outra é o milênio. O milênio tem 1.000 anos. Tá? Então, por exemplo, o ano de 2020. O ano de 2020, ele tem várias décadas que a gente pode pensar. O ano de 2020 tem 21 séculos. E nós estamos aí, mais ou menos, há 2 milênios e alguma coisa. Mais de 2 milênios, né? Então, a história serve para contar essas características. Bom, vamos centrar na questão do século, que é o que eu acho mais importante. A história está sempre um século à frente. Existe uma regrinha para se calcular o século, que eu já comentei com vocês lá na aula, mas eu vou reforçar. Para você poder calcular o século, o que a gente faz? A gente vai cortar os dois últimos números. Caso o ano termine com 1, corta os dois últimos números e soma mais 1. Repetindo, caso o ano termine com de 1 em diante, de 0, 1 em diante, a gente corta os dois últimos e soma mais 1. Por exemplo, o ano de 2007. Eu vou cortar os dois últimos, que é o 0 e o 7, e vai ficar 20. 20 mais 1 é igual a 21. Então, a gente está no século 21. Outra coisa também importante, o século ele tem que ser expresso em algarismo romano, tá? Que eu já expliquei isso para vocês na aula, coloquei no caderno para vocês. Então, por exemplo, o 1 é o I, o 2 é 2I, o 3 é 3I, o 4 é IV, o 5 é o V, o 6 é o V e o I, o 7 é o V e 2I, o 8 é o V e 3I, o 9 é o I e o X, o 10 é o X, e assim vai, tá? Então, o século ele é contado dessa forma.
Lembrando que a gente está sempre 100 séculos à frente, um século à frente, por isso esse mais um. Outra coisa também, o ano só muda de século quando ele finaliza século, final 01. Por exemplo, o ano de 1900, você só vai cortar os dois últimos zeros, você não vai somar, porque ele continua sendo século 20. Ele só vai mudar, ele continua sendo século 19. Ele só vai mudar para o século 20 quando ele passa a ser 1901. Que aí você vai cortar os dois últimos números e vai acrescentar 1. A mesma coisa é o ano 1700. Ele vai continuar sendo século 17, porque você vai cortar os dois últimos zeros e vai ficar 17. Agora, se fosse o ano 1701, a gente cortaria os dois últimos zeros, os dois últimos números, perdão, e ficaria ali 17 mais 1, que é igual a 18. Então, recapitulando, tá? O cálculo do século, a gente vai cortar, quando o ano começar, finalizar com 0, 1 em diante, corta os dois últimos números e acrescenta 1. Se o ano tiver 2 zeros no final, você corta e não soma nada, tá? Então, eu acho que vamos tentar ser um pouquinho mais claro. Outro exemplo, 1929. Cortei os dois últimos. 19 mais 1, século 20. O ano de 1900. Corto os dois últimos zeros. Continua sendo século 19. Ano de 1600. Corto os dois últimos zeros. Continua sendo século 16. Porque não mudou. Ele só muda de século quando vai para 01, tá? Espero que vocês possam ter entendido aí um pouquinho da nossa revisão, das nossas primeiras aulas. Qualquer coisa, a gente vai tirando dúvida no chat, tá? Um abração aí para vocês.